Seja bem-vindo ao Jurisconsulto, onde discutimos assuntos sobre o direito e onde eu dou dicas legais práticas para a solução dos seus conflitos do dia a dia. Sou Estela Schiavotella, advogada inscrita na OAB, na seção do Estado de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre busca e apreensão. Quais os requisitos, quando ela acontece, quando ela não deve acontecer e principalmente o que você deve e o que você não deve fazer quando o oficial de justiça bater na porta da sua casa para apreender o seu carro financiado. O assunto é longo, mas eu prometo que eu vou trazer de uma forma bem estruturada para facilitar a sua compreensão. De qualquer forma, todos os vídeos do canal são divididos em capítulos. Então, se você tem uma dúvida específica e não quer perder tempo, basta você clicar em mais na descrição do vídeo e navegar na aba de capítulos, onde você vai poder encontrar todos os tópicos que foram abordados nessa nossa conversa. Antes da gente começar, eu gostaria de enfatizar que o jurisconsulto não tem qualquer vinculação com a minha atividade como advogada. Ele é fruto do meu desejo de fazer um trabalho voluntário na minha área de conhecimento, trazendo informações jurídicas descomplicadas para o público em geral a custo zero. Então, se você é advogado ou estudante de direito e caiu aqui de paraquedas por conta de algum resultado de mecanismo de busca, eu preciso enfatizar que nós trataremos aqui sobre o tema busca e apreensão de uma forma bem descomplicada e com uma linguagem bem acessível. Então, se você procura aprofundamento na matéria ou um vídeo que trate dessa matéria de uma maneira mais técnica, esse vídeo não é para você. Quando o consumidor não tem condições de pagar pelo veículo, ele pode se valer de alguns métodos, como, por exemplo, o consórcio, o empréstimo direto junto ao banco para comprar de particular ou de um estacionamento, e as duas modalidades que podem gerar a perda do veículo caso não seja pago a parcela, que é o financiamento e o leasing. Existem algumas diferenças entre os dois. No leasing, você figura como se fosse um locatário do veículo, é como se fosse um aluguel daquele veículo. Você vai usando, geralmente por um prazo de 2 anos, depois ao final desse prazo, você pode optar por comprar esse veículo do banco, pagando o valor residual, aquele valor que ainda fica de saldo devedor. Nesse caso do arrendamento mercantil, o documento sai no nome do banco e você apenas utiliza o veículo. No financiamento ou alienação fiduciária garantia é um pouquinho diferente. O veículo ele é comprado através de um financiamento, sendo que o veículo fica como garantia daquele financiamento. Então, o veículo ele sai no seu nome e constando ali nas observações o gravame, ou seja, que aquele veículo está alienado ao banco XYZ, ou seja, ele serve de garantia a um contrato de financiamento naquele banco. Nessas duas modalidades, tanto no arrendamento mercantil, leasing, ou no financiamento, alienação fiduciária garantia, nessas duas modalidades o banco pode pegar o carro de volta se você não pagar. O que muda é apenas o nome das medidas. No financiamento você vai perder esse veículo por meio de uma ação de busca e apreensão. No de arrendamento mercantil, o banco vai entrar com uma reintegração de posse para pegar o veículo de volta. Mas, basicamente, é a mesma coisa, tem a mesma finalidade. As diferenças são apenas jurídicas. O que é, então, a busca e apreensão? A busca e apreensão é uma medida judicial através do qual o banco pega de volta o veículo em caso de atraso no pagamento do contrato de financiamento ou alienação fiduciária em garantia. Ou seja, se você deixou de pagar a parcela, o banco ele tem o direito de pegar o carro de volta. Claro que ele não vai pegar o carro de volta assim, sem tomar nenhuma providência antes. Existem alguns requisitos para que a alienação, para que a busca e apreensão, possa ser feita, certo? Então, não é porque você atrasou uma parcela que o banco já vai poder ir lá e pegar o carro de volta. Não é assim que funciona. Primeiro, você vai receber uma notificação extrajudicial. Ou seja, o banco vai te mandar uma cartinha para colocar você em mora. O que é colocar em mora? Te dizer que você está
em atraso com as parcelas e que você está ciente disso, você já sabe que você está com as parcelas em atraso e que a partir daquele momento o banco vai poder entrar com uma busca e apreensão e pegar o carro de volta, certo? É preciso muita atenção aqui, porque antigamente era necessário que essa notificação fosse enviada via cartório. Hoje em dia não é mais preciso. Essa notificação ela pode ser enviada pelos correios. E aqui é muito importante sempre estar em dia com as informações que estão no banco. Por quê? Porque essa notificação vai ser enviada para o endereço que está no contrato. Então, se você mudou e não notificou o banco dessa mudança e o contrato está no endereço antigo, é para esse endereço antigo que vai ser enviada a notificação. E se essa notificação chegar lá e alguém receber e assinar o AR, o banco vai constar como se você tivesse em mora, ainda que você não more mais naquele endereço. Por isso que é muito importante você manter sempre os seus dados atualizados junto ao banco. Uma dúvida muito comum é se existe um número mínimo de parcelas para que o banco possa notificar e colocar uma busca e apreensão. E a resposta é não. Não existe, por lei, nenhum número mínimo de parcelas para que o banco possa entrar com a busca e apreensão para recobrar a posse do carro, do veículo, caso você não esteja pagando o financiamento. É claro que é de praxe dos bancos aguardarem ao menos 3 prestações, como acontece no caso da conta de luz e da conta de água, que eles aguardam 3 contas para efetuar o corte. A maioria dos bancos faz isso também, só que fato é que, pela lei, não existe essa obrigatoriedade. Então, se o banco quiser te notificar já com uma parcela em atraso, ele vai poder fazer isso. E assim que você for notificado, depois de receber essa notificação, automaticamente você já está ciente de que ele pode sim colocar uma busca e apreensão para pegar o carro na sua casa. O tempo de processo, a gente não sabe quanto demora. Mas uma coisa é certa, a busca e apreensão ela permite uma concessão liminar e ela pode ser distribuída inclusive em feriado, em recesso forense. Então, se você estiver em atraso e já foi notificado, saiba que essa busca e apreensão pode dar uma liminar a qualquer momento. O processo pode durar mais tempo, mas a liminar geralmente é rápida e gira em torno de 24 a 36 horas. Como eu disse anteriormente, a ordem de busca e apreensão pode ser concedida de forma liminar, ou seja, mesmo durante recesso, feriado. E que hora que ela pode ser cumprida? Ela geralmente é cumprida. Todos os atos judiciais, na verdade, eles podem ser cumpridos das 6 às 20 horas, de segunda a sábado. Só que no caso da busca e apreensão, os bancos geralmente pedem para que essa ordem seja cumprida independentemente de horário e de dia. Então, se o juiz deferir isso, o oficial de justiça pode bater na sua casa mesmo depois das 20 horas para poder apreender esse veículo, principalmente se você estiver se ocultando. Se ele perceber que ele está indo muito na sua casa e não consegue te encontrar, aí ele pode ser que ele vá sim num horário depois dessas 20 horas e pode até ser o caso dele tentar te citar por hora certa, que é uma citação onde ele, se tiver alguém na casa, ele fala, olha, eu vou voltar aqui tal hora e se você não estiver lá nesse horário, você é considerado citado. Então é bom sempre prestar bastante atenção. Se você tem algum mandado de busca e apreensão contra você, já fica esperto, procura um advogado ou um defensor público para ver como você vai se defender nesse caso aí. Uma pergunta que eu recebo com muita frequência é se a pessoa pode ser presa durante a diligência de busca e apreensão pelo oficial de justiça. Se ela cometeu algum crime, ela pode ser presa sim. Por exemplo, um crime de desacato ou um crime de desobediência. O oficial de justiça ele é um funcionário do judiciário, ele tem o que a gente chama poder de polícia. Então ele pode te dar voz de prisão se você estiver resistindo ou se você estiver desacatando ele. Ele é apenas um funcionário que está lá para cumprir uma ordem judicial. Então a resposta é positiva, você pode sim ser preso e o oficial de justiça pode inclusive requisitar reforço policial se isso estiver na decisão do juiz. Então não é uma boa ideia você resistir, você xingar o oficial de justiça, você se negar a entregar o veículo. Isso
pode se tornar um processo crime contra você. Outra pergunta que eu recebo bastante é se esconder o veículo configura crime. Configura crime de apropriação indébita. Isso porque quando você é notificado e você está em mora e não pagou as parcelas, o que acontece se chama consolidação. O que é consolidação? O banco passa a ser dono do veículo e você passa a ser depositário. E como depositário, você tem a obrigação legal de devolver o bem. Quando você não devolve, você comete o crime de apropriação indébita. Então, não é uma boa também você ocultar o veículo. Se existe um mandado de busca e apreensão contra você, o melhor mesmo é entregar o veículo ou tentar pagar, purgar a mora, ou seja, pagar o débito se você tiver condições de fazer esse pagamento. Se não tiver, a melhor opção é mesmo entregar o veículo. O oficial de justiça foi até sua casa e o veículo não foi localizado. Bem, nesse caso, você pode ser intimado para apresentar a localização do veículo sob pena de configurar algum crime. O banco também pode pedir a conversão dessa busca e apreensão em execução. E nesse caso, a execução, o processo vai correr pelo valor cheio, ou seja, o valor integral do financiamento, que seria o valor do veículo, mais encargos de mora, juros, correção monetária. Se você vender o veículo, por exemplo, o que fazer? Bem, para começo de conversa, você não poderia ter vendido esse veículo. Vender veículo financiado configura crime de estelionato. Então, eu teria muito cuidado ao dizer isso para o oficial de justiça, porque ele, por obrigação legal, ele é obrigado a fazer uma certidão de tudo que aconteceu no momento. Então, o que é uma certidão? Ele vai escrever o que aconteceu. Se você disser para ele que você vendeu o veículo, ele vai ser obrigado a reduzir isso a termo e colocar na certidão. Ele vai escrever no processo e vai ficar consignado lá que você vendeu. Então, não sei se seria uma boa ideia. Aliás, não foi uma boa ideia você vender esse veículo financiado. A venda de um veículo financiado só pode ser feita com a anuência do banco, ou seja, o banco tem que concordar, porque tem que haver uma transferência de dívida. Então, ela não pode ser feita para o particular. Se você fez isso, eu não sei se eu informaria isso ao oficial de justiça. Nesse caso, se aconteceu isso, eu acho que o mais viável a se fazer é você tentar ganhar um tempo com o oficial de justiça, entrar em contato com o comprador desse veículo e tentar negociar a devolução dele. Porque se você não devolver esse veículo, o problema vai ficar todo na sua mão. Além da dívida que você tem, você ainda vai correr o risco de levar um processo criminal. Se de todo jeito não tiver como vocês entrarem em acordo, você e o vendedor do veículo, informe o local onde esse veículo está para que ele possa ser apreendido. Senão você vai ficar com a dívida e com o processo crime. Stella, apreenderam o meu veículo, e agora o que eu faço? Bem, agora você tem 5 dias para purgar a mora. O que é purgar a mora? Nome feio. Você tem 5 dias para pagar a dívida. Ah, só as parcelas? Não. Purgar a mora consiste em você pagar a integralidade do débito que você tem junto ao banco, ou seja, todo aquele processo de financiamento. São todas as parcelas, as que estão em atraso e as que ainda iam vencer. Porque quando acontece o atraso, todas as parcelas vencem antecipadamente. Então, se tem 5 dias para você pagar esse veículo, pagar a integralidade do débito e pegar o veículo de volta. Depois desses 5 dias, você tem 15 dias para apresentar uma contestação através de um advogado ou de um defensor público. Aí, nesse caso, você vai poder alegar que houve adimplemento substancial, ou seja, que você pagou grande parte do veículo, ou que houve alguma nulidade, né? Mas aí esses 15 dias é para você contestar. Para purgar a mora mesmo, para pagar e pegar o veículo de volta, você tem 5 dias a partir do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Outra dúvida que acontece demais, com bastante frequência, é aquela com referência à cobrança depois que aconteceu a busca e apreensão. O cliente me procura e fala assim: poxa, Stella, apreenderam o meu veículo, levaram embora e eu ainda estou com débito, ainda estão me cobrando. Sim, e eu vou explicar o porquê. Esse veículo ele ficou como garantia de um contrato de financiamento que você fez para comprar esse veículo. Só que o veículo ele deprecia
com o tempo, ele perde valor, enquanto que o seu débito só aumenta, com juros, encargos de mora. Então, você vê aí que a matemática está completamente a seu desfavor. Então, pode acontecer sim, e acontece com frequência, que o veículo vai na asta pública, ou seja, ele vai a leilão, ele é leiloado, e aquele valor que eles conseguem com a venda do veículo não é suficiente para pagar o financiamento. E aí, então, esse valor que foi obtido com a asta pública, ele é descontado do financiamento, do valor que você está devendo, do seu saldo devedor, e o banco vai continuar te cobrando a diferença. Por isso que é muito importante não deixar chegar nesse ponto. Se você está vendo que não está conseguindo pagar o financiamento, você tem que tomar algumas atitudes para tentar evitar essa busca e apreensão. Então, vamos resumir. A busca e apreensão é quando o banco coloca uma ordem judicial para buscar o seu carro financiado caso você não faça o pagamento. Para que o banco possa fazer isso, ele primeiro precisa te notificar, mandar uma cartinha na sua casa informando que você está devendo e que você precisa pagar. A partir desse momento, você está em mora. Você está ciente de que o banco vai poder promover uma ação de busca e apreensão e o oficial de justiça pode então ir até a sua casa, geralmente de segunda a sábado, das 6 às 8 horas, mas ele pode ir em outros horários também para pegar esse carro. E é assim que funciona mesmo, tá, gente? O oficial de justiça vai bater na sua porta, ele vai levar um papelzinho e ele vai pedir a chave do carro e ele vai levar o teu carro embora para o pátio do fórum ou para outro lugar. Depois que isso acontece, você tem 5 dias para purgar a mora, nome feio, mas é simplesmente pagar toda a dívida, tá? Não é só as parcelas que estão em atraso, não. É a dívida integral. Você tem 5 dias para fazer isso, pegar o carro de volta. Se você não tiver como, você vai procurar um advogado e vai apresentar uma defesa. Você tem 15 dias úteis para isso. Não é uma boa ideia desobedecer, não é uma boa ideia xingar o oficial de justiça, você pode inclusive sair preso. Também não é uma boa ideia você ocultar o veículo. Se você estiver fazendo isso, você vai estar cometendo um crime de apropriação indébita, porque a partir do momento que você não paga o débito, você vira depositário do carro e você tem a obrigação legal de devolvê-lo. Então, esconder o veículo não é uma boa ideia. Vender o veículo financiado é uma ideia pior ainda, você vai estar cometendo um estelionato, então não faça isso. Se você vender o veículo, você vai ficar com a dívida e sem o carro. Se você não está conseguindo pagar as parcelas do seu financiamento, não deixe chegar em fase de busca e apreensão. O conselho de advogada é: tente tomar medidas para resolver essa questão antes de chegar em juízo. Você pode tentar uma renegociação da dívida junto ao banco. Você pode tentar um refinanciamento desse veículo para conseguir mais prazo e diminuir o valor das parcelas. Você pode também tentar uma amortização dos juros. Você pode ir pagando os juros de tais para frente para tentar resolver a situação. Mas se de tudo você não estiver conseguindo pagar essas parcelas, não deixe elas irem se empilhando. Você vai ficar sem o veículo e com a dívida. Então, tente, por exemplo, fazer uma venda desse veículo através do banco, uma transferência dessa dívida. Né? Você transfere a dívida para outra pessoa e passa o carro para ela e fica livre desse pepino. Ou você pode devolver o veículo para o banco. Simplesmente opte por isso. Você pode ir até o banco e fazer a devolução. Nunca venda o veículo particular. Isso não é uma opção. Além de você estar cometendo um crime de estelionato, você muito provavelmente vai ficar com a dívida, com um processo crime e sem o veículo. Porque quando você vende o veículo para terceiro, sem que o banco esteja sabendo, a dívida que está no banco continua no seu nome. Se esse cidadão, o comprador do veículo, parar de pagar as parcelas e sumir no mundo com esse veículo, você nunca mais vai encontrar ele e ele simplesmente não tem obrigação nenhuma de pagar porque o contrato não está no nome dele. Então é uma péssima ideia vender esse veículo dessa forma, vender particular, como a gente chama. Se você não consegue mais pagar o financiamento, em último caso, devolva o veículo para o banco. Procure o banco e entre em contato com a pessoa responsável pelo seu contrato e faça a devolução do veículo, que é melhor, você vai ter menos dor de cabeça. Por último, você pode tentar a revisão do contrato.
Para isso, você vai precisar do advogado ou de um defensor público para analisar o seu contrato e ver se é o caso da existência de algum juros acima do valor de mercado, ou alguma irregularidade, uma ilegalidade na cobrança, para que possa então rever esse valor de contrato e tentar uma redução das parcelas, facilitando assim o seu pagamento. Aqui é importante lembrar que, mesmo você colocando uma ação de revisão, essa obrigação de pagar as parcelas não vai desaparecer. Então, se você coloca uma revisão e deixa de pagar a parcela, o banco pode te constituir em mora e pode entrar com uma ação de busca e apreensão. Então, é importante aqui pedir para o advogado ou para o defensor público para colocar uma medida de antecipação de tutela para suspender essas cobranças aí. Acho muito difícil. Hoje em dia, os juízes geralmente defendem apenas o depósito em juízo das parcelas. Então, é muito complicado, atualmente é quase que impossível você conseguir aí uma tutela antecipada nessa revisional para que não seja cobrada as parcelas enquanto o processo estiver em tramitação, enquanto ele estiver andando. Tá? O máximo que o juiz pode conceder aí é que uma tutela no sentido de que você pague as parcelas que você entende devidas, através da apresentação de cálculos, etc., para que você possa comprovar, olha, esse é o valor que eu devo, então eu vou depositar. Tá? Mas uma medida no sentido de não pagar nada é muito difícil. De qualquer forma, é uma possibilidade. Você pode procurar um defensor ou um advogado e tentar entrar com uma ação revisional para reduzir o número das parcelas, o valor das parcelas e o valor integral do contrato, facilitando o pagamento. A busca e apreensão é um assunto muito extenso. Não tinha como a gente esgotar tudo num vídeo só, mas eu acredito que a gente tenha tratado aqui dos pontos mais relevantes e das dúvidas mais recorrentes. Se você tem uma dúvida específica ou uma pergunta concreta, manda para a gente no formulário no site. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E muito obrigada por me acompanhar aqui hoje nessa discussão sobre busca e apreensão. Se esse vídeo foi útil para você, ou se você conhece alguém que esteja passando por essa situação desagradável, compartilhe esse vídeo. O direito não precisa ser chato nem complicado. Educar as pessoas sobre as leis, sobre seus direitos e seus deveres é a única forma de conseguirmos viver em uma sociedade mais justa e mais pacífica. Até a próxima!